Vamos dar um forte aplauso a cada papai aí. Tem uma surpresa para vocês agora. Continuem em pé aí. Vamos, o exército das criancinhas aí. Pode entrar. Olha só. Que bênção. Que legal. Realmente, realmente feliz Dia dos Pais. Agora, olha só, eu vou pedir para que vocês, crianças, fiquem junto com seus pais aí. Que nós vamos orar agora por cada papai. Glória a Deus, que bênção. Olha só, até eu ganhei, meu Deus. Ai, linda, que legal, obrigado. Olha só, que coisa maravilhosa. Igreja, você que está do lado de um pai, fica em pé, coloca a mão sobre esse pai, que nós vamos estar orando agora, abençoando. Você que é filho, coloque a sua mãozinha aí no seu papai, vamos orar abençoando. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse legado de cuidar de vidas, de filhos. Pai, e agora nós queremos, Pai, eu quero agradecer e abençoar cada papai aqui, meu Deus, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue dando, meu Deus, sabedoria, que o Senhor continue, meu Deus, guardando cada papai aqui, meu Deus. É no nome de Jesus que nós abençoamos esses pais, que nós declaramos um feliz Dia dos Pais e que eles continuem recebendo do Senhor, que é o nosso papai maior, as bênçãos sem medida sobre cada pai aqui, que é o sacerdote de um lar. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, abençoando cada papai aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mais uma vez, vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, que bênção nesse dia muito especial. Realmente feliz Dias dos Pais. Glória a Deus. Para quem já me conhece há bastante tempo, meu papai já mora no céu com o nosso papai do céu. E essa é uma data que eu me emociono muito, porque eu sinto falta do meu pai. E ano passado eu tive uma experiência que mexeu muito comigo. Eu estava numa fila de um banco, aí na minha frente tinha duas pessoas, um senhor e supostamente, eu creio que era o filho dele. E eles estavam conversando e eu comecei a prestar atenção naquela conversa, e eu me lembrei muito do meu pai, porque naquela conversa aquele filho diz assim para o pai: pai, quando chegar em casa, pode deixar que eu vou fazer um café bem especial para você. Aquele gesto de carinho foi tão forte para mim que eu disse: que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, um filho honrar o pai. E eu louvo muito a Deus, apesar do meu pai já estar com o Senhor, mas eu tive muita oportunidade de tirar um tempo tão precioso com meu pai, porque meu pai vivia no garimpo, só que por causa de uma doença ele teve que voltar, e Deus nos deu o privilégio de passar 7 anos cuidando perto dele. Nesse período de 7 anos, ele restaurou o relacionamento dele com a minha mãe, restaurou o relacionamento com alguns irmãos meus que era meio magoado com o nosso pai, porque, de uma certa forma, ele tinha nos abandonado. E o principal, durante esses 7 anos que ele voltou para cuidar da saúde, ele entregou a vida para Jesus. Eu tive o privilégio de estar pregando lá em Santarém, quando eu morava lá, e numa da ocasião ele entregou a vida para Jesus. E eu louvo a Deus, mas é uma data que eu sinto falta do meu pai. Mas eu louvo a Deus porque Deus deu o privilégio de eu ter tido um pai que me ensinou muito, muito mesmo. Apesar de muitos anos distante, porque
Ele queria dar o melhor para a família, né? Ele vivia no garimpo em busca de dar o melhor para nós. E ele conseguiu. Na medida do possível, ele conseguiu nos dar o direito de viver uma vida, não na miséria, mas uma vida digna. E essa experiência que eu contei para vocês foi muito marcante para mim, porque mexeu comigo, porque eu pensei assim, eu queria que meu pai estivesse aqui, que eu iria fazer também um cafezinho. Não sei se tão especial, porque eu não sei tanto cozinhar, mas fazer. Às vezes eu tento fazer um café, eu até queimo a água, né? Mas é muito legal. Então, você, filho, que tem seu pai ainda vivo, honre. Porque a Bíblia fala que é o primeiro mandamento com promessa, você honrar o seu pai e sua mãe, e a promessa é de você viver longos dias aqui na terra, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, vamos dar um forte aplauso para Jesus, por cada pai, por esse dia tão especial. Muito bem. Eu quero, hoje, aqui compartilhar uma palavra com vocês, que Deus tem colocado no meu coração, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 51. Ou você pode acompanhar aqui no telão. O Salmo 51 é um salmo que fala de quando o profeta Natã, ele foi ter com o rei Davi, porque o rei Davi tinha cometido um pecado muito sério. Além dele ter adulterado, porque ele se relacionou com uma mulher casada, ele pegou e, como rei, mandou para o seu general Joabe, que colocasse o esposo dessa mulher, que é a Betseba, ficar na linha de frente da batalha, porque estava tendo uma guerra, exatamente para ele ser morto mesmo. Então, de certa forma, o rei Davi, ele cometeu, além de ter cometido o pecado de adultério, ele também foi um mandante do assassinato do esposo de Betseba, que era o heteu Urias, que, por sinal, era um servo do rei Davi. Mas o Salmo 51 nos ajuda a entender o coração de Davi, que mesmo tendo cometido um pecado muito sério, mas a disposição dele de reconhecer isso, de se arrepender e de querer uma renovação da parte de Deus para a vida dele, nos ensina muito. Então, eu quero que você leia comigo o Salmo 51. Nós vamos aqui ler a partir do verso 1 até o verso 13, que diz assim: Salmo de Davi, de número 51. Começa dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagar-te exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Veja que esse salmo ele é muito forte. Ele realmente é uma
confissão, de arrependimento, uma declaração de culpa e, ao mesmo tempo, uma declaração de arrependimento. Agora, no verso 10, eu gostaria que você lesse comigo. Diga assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em outra tradução diz um espírito inabalável. Essa é a intenção do rei Davi. O que eu quero compartilhar com você hoje, o tema está aqui, ó. Renova-me, tá? Vivendo o novo de Deus. Quantos querem ser renovados aqui? Eu acredito que Deus, Ele gosta de coisas novas. Deus sempre vai promover algo de novo para nós. Deus sempre vai nos dar oportunidade de recomeçar, de novas oportunidades, porque Ele é único acima do tempo e pode reger todas as coisas. E eu não sei se você sabe, nós como seres humanos, nós gostamos do novo, porque o novo, ele traz ele gera em nós aquele sentimento de bem-estar, aquela expectativa de recomeçar. Por isso, Deus, ele sempre vai proporcionar para nós algo novo, uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de você refazer um caminho para que você faça direito. Eu acho interessante que o rei Davi, eu creio que ele sabia disso. O rei Davi, ele entendia que Deus estava pronto, não para condenar, porque ele cometeu um pecado muito sério, né? Ele fez algo que desagradou a Deus, mas ele sabia que Deus era alguém que poderia dar para ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Apesar de que ele sabia que aquilo que ele cometeu, aquele pecado, teria uma consequência. Mas o rei Davi, ele reconhecia que Deus estava pronto para perdoar e dar uma nova oportunidade para ele, renovar a vida dele, renovar, porque Davi, ele refletiu muito sobre aquele pecado. Davi, ele ficou constrangido, tanto que quando o profeta Natan chega para repreendê-lo, pelo fato que ele percebe, então, o profeta ele começa falando uma parábola, uma história, e a princípio Davi pensa que é de outra pessoa que ele está falando, mas no final o profeta Natan diz: Davi, você é esse homem. E aí Davi, a Bíblia diz que ele reconhece que ele tinha falhado, e ele se arrepende, e Davi, se ele não tivesse aquela atitude, ele ia morrer naquela hora. Porque Davi era um rei de Israel, e representava a Deus, e o pecado dele era passivo de morte. Mas porque ele se arrependeu, o próprio profeta Natan disse: você não morrerá. Mas aí deu uma sentença para ele, que a espada não ia se apartar da casa dele, que o que ele fez no oculto ia ser feito, descoberto, como o próprio filho dele fez, né, quando você estuda a história. Mas o interessante é essa atitude de Davi, de reconhecer que ele poderia, apesar de ter cometido algo muito sério, desagradado a Deus, ele poderia ser renovado. Então, hoje eu quero conversar com você sobre esse renovo de Deus, de viver algo novo da parte de Deus. E nós vamos ver que Deus deseja isso. Deus, ele não faz remendo. Deus, ele não faz a gambiarra. Deus não faz, não, ele faz algo novo. Ele renova, né, na nossa vida. É como, ele não está preso no espaço, no tempo, em nada, então ele tem esse poder, essa graça. E Deus, ele quer fazer isso também, não só na vida de Davi, como também nas nossas vidas. Você crê nisso? Olha só o que o apóstolo João, na revelação de Apocalipse, no capítulo 21, recebe uma instrução da parte do Senhor, que diz assim:
Em Apocalipse capítulo 21, diz assim, aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo nova todas as coisas. O próprio Jesus, que estava sentado na visão do Apocalipse, a João teve ali na ilha de Pátimo, Jesus estava falando para ele, olha, eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E no final aqui do verso, no verso 7, ele diz, quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, veja bem, Deus quer renovar por completo a nossa história. Você não entendeu? Vou repetir de novo. Deus quer renovar por completo a nossa história. Isso é vontade de Deus. Paulo, ele escreveu aos Romanos, no capítulo 6, no verso 4, que nós fomos sepultados na morte com Cristo, por meio do batismo. Foi isso que espiritualmente aconteceu. Paulo está dizendo aqui aos Romanos, no capítulo 6, que eu e você, nós fomos mortos com Cristo pelo batismo, e ele diz que nós fomos ressuscitados com Cristo mediante a glória de Deus Pai. Sabe com qual finalidade? Para que eu e você pudéssemos viver uma vida nova. Paulo está dizendo que quando nós morremos com Cristo pelo batismo e nós ressuscitamos com Ele, isso é para que eu e você pudéssemos andar em novidade de vida, ou seja, o que Paulo está realmente dizendo que se eu creio nisso, se eu aceito Jesus como meu Salvador, eu não posso mais viver com uma natureza antiga, com atitudes erradas, com aquilo que o mundo, muitas vezes nós no mundo fazíamos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que em Deus nós temos uma vida nova, ou seja, em Deus nós temos uma nova vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que em Deus, somente em Deus, nós temos essa nova vida. Agora, vamos entender o que é essa nova vida. Olha só o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no verso 22 ao verso 24, diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Olha só o que Paulo está dizendo aos Efésios aqui, que nós fomos ensinados a se despir, a tirar esse traje da velha natureza, a não aceitar mais isso, a sermos totalmente renovados. Por quê? Porque a velha natureza, ela tem a tendência de nos levar aos desejos carnais, aos desejos enganosos. Mas Paulo está dizendo que nós fomos ensinados a sermos renovados no modo de pensar, em revestir do novo homem. Qual o novo modo de pensar? De pensar em Cristo, de saber que Ele quer nos renovar. Se uma pessoa vivia de uma maneira totalmente que desagradava a Deus, essa nova vida é outra maneira de se viver. Não se pode viver, o que Paulo está falando aqui aos Efésios, é que não se pode viver mais como se vivia lá no mundo. No mundo, cometia-se muitos pecados, adultério, fornicação, impureza, imoralidade, mentira. Tudo isso no mundo se comete. Mas agora, a ideia desse renovo em Cristo é viver em novidade de vida. É uma vida totalmente diferente, é uma vida que agrada a Deus, é uma vida que honra a Deus com o nosso comportamento. Agora, somente se estivermos dispostos, tem que ter uma predisposição da nossa parte. Tem que haver da minha parte uma disposição de ser renovado para que eu possa experimentar o que Deus tem de melhor para a nossa vida.
se a nossa disposição for uma disposição correta, eu quero, e você então tem que se submeter e até mesmo voltar o seu coração para o novo de Deus, não para o antigo, não para o velho, porque o nosso coração, às vezes a nossa mente fala assim, não, eu não aceito, eu declaro o novo de Deus na minha vida, mas o seu coração está inclinado para o velho homem. Então, além de ser uma disposição, nós temos que levar o nosso coração a querer o novo de Deus, a viver algo novo de Deus na nossa vida. Agora, isso é algo que nós também podemos pedir para Deus. Eu posso pedir para Deus, dai-me como o Davi falou, cria em mim, Senhor, cria em mim um novo coração, tira esse coração de pedra, tira esse coração que é corrupto, tira esse coração que me leva a pecar contra Ti. Nós podemos fazer esse tipo de oração pedindo para Deus, inclusive a promessa da parte de Deus. Olha só, em Ezequiel, no capítulo 11, no verso 19, está dizendo o seguinte, darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isso aqui é uma promessa que está na Bíblia, porque o povo de Israel aqui tinha sido, por causa do pecado, Deus tinha espalhado, tinha feito com que muitos saíssem por vários lugares, e muitos estavam até cativos em outras nações. Só que o profeta, ele intercede, ele fala com Deus e questiona Deus, no sentido de perguntar para Deus, Deus, você vai exterminar até o último? E Deus fala, não, que ele ia restaurar, ele ia trazer, ele ia juntar de volta o povo, e ia colocar um coração, ia tirar o coração de pedra, ia colocar um coração de carne, um coração que fosse voltado para Deus, a ponto até de voltar para Israel, de voltar para a sua cidade natal e tirar aquilo que eles viam de errado, tivesse estátuas de deuses falsos, eles iam tirar. Por quê? Porque Deus iria transformar. Então, essa é uma oração que eu e você, nós podemos pedir para Deus. Nós temos que analisar se nós realmente temos essa disposição de sermos renovados, nós podemos fazer esse tipo de oração para Deus. Porque se no seu novo íntimo tivermos pensamentos velhos, nada vai mudar. Se lá dentro, se você fala, não, eu quero o novo de Deus, mas lá dentro, no seu íntimo, no seu coração, ainda tiver pensamentos velhos, da velha natureza, nada vai mudar. Por isso é importante a gente entendermos sobre o novo nascimento. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, e Jesus ali fala do novo nascimento, que era necessário, né, que o homem nascesse de novo, Nicodemos não entendeu sobre isso. E Jesus até repreende ele, você sendo mestre da lei não entende o que falo? Mas na realidade, o que Jesus estava falando que era necessário esse renovo, essa nova mentalidade, para que uma pessoa realmente pudesse receber o renovo de Deus, algo novo de Deus. É por isso que para nós vivermos o novo de Deus, é necessário se tornar uma nova criatura. É necessário se tornar uma nova natureza, ter essa nova natureza. E Paulo afirma lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram, ou seja, se eu recebo o Senhor, se eu confio nele, se eu quero esse renovo, e eu estou em Cristo, eu posso confiar que as coisas velhas já passaram. O velho homem, ele está morto, ele está morto e enterrado. Nós temos que crer nisso. Às vezes, muitos cristãos não conseguem viver em vitória, em um renovo de Deus, porque ainda estão
presos na velha natureza, não estão usufruindo, não estão vivendo o novo de Deus, porque ainda estão com velhas atitudes, uma velha vida, uma vida que realmente antiga, que não agradava a Deus e continua ali, naquilo. Sabe, eu gosto muito de uma frase que Billy Graham falava, ele falava assim, Deus nunca tira algo da sua vida sem substituir por algo melhor. Melhor. Esse renovo de Deus é algo melhor. Agora, por que o homem ele está sempre preso ao velho? Porque ele está sempre seduzido ao velho, se o renovo é melhor. Deus não vai tirar algo da minha vida sem me dar algo melhor. O que Deus nos oferece é algo melhor. Então, o renovo da parte de Deus, essa nova vida, é algo melhor. O problema é que a nossa carne, né, ela é uma matéria corrupta, que precisa ser morta, precisa ser enfraquecida. Então, né, o que Paulo estava falando era exatamente isso, que em Deus nós temos uma nova vida. Posso ouvir o amém? Em Deus você tem uma nova vida. É algo que Ele tem de melhor para você. Glória a Deus. Vamos aqui para o ponto número 2. Em Deus nós temos mudança. Nós temos mudança, nós precisamos entender isso aqui. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa? Isso aqui é mais pontual. Uma nova vida é viver diferente, viver com outro pensamento. Agora, mudança, vamos ser pontuais. O que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar de fazer para que eu realmente viva essa nova vida? Que eu realmente viva um renovo de Deus. Em Marcos, no capítulo 2, no verso 21 e o verso 22, olha o que Jesus ensina aos seus discípulos. Ele diz o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Verso 22, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Isso, cientificamente, é comprovado pela fermentação do vinho e tudo mais. Mas qual é o princípio aqui? Que Deus, Jesus, o Espírito Santo, não faz gambiarra. Se Ele vai mudar a tua vida, é para o novo. É para algo melhor. É para algo que realmente vai transformar a sua vida. Jesus disse que não deseja fazer remendos de coisas velhas. Ele quer fazer algo novo. Ele quer renovar a nossa vida. Isso é uma mudança de mentalidade. Lá em Romanos 12 fala, né? Renovai-vos com a renovação da mente. Pensar diferente, agir diferente, crer diferente, não aceitar. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui declarando, às vezes até ensinando, mas o nosso comportamento, as nossas atitudes não condizem com aquilo que a gente fala. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual, mas nós precisamos usar o espiritual ao nosso favor, porque o espiritual ele está ao nosso favor, porque nós estamos do lado do vencedor. Posso ouvir um amém? Nós estamos do lado de Jesus Cristo, que venceu a morte, que nos dá a vitória. Por isso que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Nós temos este rótulo, nós somos mais do que vencedores. Agora, para viver o novo de Deus é preciso aceitar as mudanças. E muitas vezes, aceitar certas mudanças na nossa vida é algo doloroso, é algo penoso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem não aceita mudança não estará aberto para o novo de Deus. Não estará aberto para o novo de Deus. Se nós não aceitarmos mudança na nossa vida, eu creio assim, isso aqui não é pecado, isso aqui não tem nada a ver, você não está aberto para mudar a sua mente, você não está aberto para mudar de procedimento, então você não está aberto para o novo de Deus. O que é velho sempre vai se repetir sem trazer nenhum tipo de mudança. Aquilo que é velho, que não serve, sempre vai ficar se repetindo e não vai trazer mudança nenhuma. Pelo contrário, vai cada vez ser pior.
Olha só o que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 3. No capítulo 3, no verso 9 e verso 10, diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo está falando aqui aos Colossenses para deixar as práticas pecaminosas. E aqui está sendo bem pontual, bem específico. Não mintam uns aos outros. Por quê? Porque naquela situação estava tendo muita mentira no meio da igreja. Então, Paulo vem com a carta e dá uma advertência. Pare com isso. Por quê? Porque vocês foram revestidos de algo novo. Vocês não foram remendados, não foi feito nenhum tipo de gambiarra em vocês. Não, agora vocês têm uma nova natureza, uma natureza que só fala a verdade, uma natureza que agrada e glorifica a Deus. Então, Paulo está aqui advertindo a igreja de Colossenses. Por quê? Porque para viver o novo de Deus é preciso estar aberto às mudanças. Se eu mentia, agora, no meu renovo, numa nova vida com Cristo, eu vou parar, vou deixar, porque eu sei que a Bíblia fala que o pai da mentira é o satambira, o capiroto, o maligno, o diabo, né? É o nosso inimigo. Então, essa prática, para que eu viva o renovo de Deus, eu preciso deixar. Agora, se eu não consigo, então eu não vou viver esse novo de Deus na minha vida. Eu não vou usufruir daquilo que Deus tem de melhor para mim, para minha casa, para minha família, para minha saúde física. Paulo fala também, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, veja aí no telão, versos 16 e 17, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, Paulo no contexto aqui está falando que nós sofremos muitos ataques, nós sofremos muitas coisas, nós somos esmagados, nós somos, de uma certa forma, muitas vezes, passamos por muito sofrimento, mas isso é leve e momentâneo, e não é maior do que está sendo produzido em nós, uma glória eterna que pesa mais do que tudo de ruim o mundo tenta colocar na nossa vida. O que vem de Deus é muito melhor. Outra coisa que eu gosto muito que Billy Graham fala, ele fala assim: minha casa está no céu, eu estou aqui apenas viajando por este mundo. A nossa casa não é daqui, é isso que Paulo está falando. Para nós está produzindo uma glória eterna. O nosso lugar é no lugar celestial. É com Cristo. Então, Billy Graham fala que a minha casa está no céu. Eu estou apenas viajando por esse mundo. E Paulo sabia disso, Paulo entendeu isso. E aqui na terra, enquanto nós estamos nessa viagem, nós precisamos estar sendo renovados constantemente, dia após dia. Por quê? Porque, como nós aprendemos na série, né, sobre pressão, nós somos bombardeados constantemente por muitas coisas. Tentam tirar de nós o centro da vontade de Deus, onde nós devemos estar. Tentam colocar em nós aquilo que realmente vai desagradar a Deus e, como consequência, não vou conseguir viver o novo de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Então, nós precisamos estar abertos para esse renovo, porque quando eu estou aberto, quando eu estou pronto, eu vou aceitar qualquer tipo de mudança na minha vida. Eu lembro que quando, na minha juventude, e por sinal eu continuo jovem, tá, gente? Não se confunda com a barba e os cabelos brancos que já começaram a aparecer, mas faz tempo que começou a aparecer esse cabelo branco. Mas, quando eu era um pouco mais jovem, eu tive a infeliz experiência de viver no mundo fazendo coisas erradas, coisas que realmente desagradavam a Deus. Mas teve um dia
que eu orei para Deus e eu disse, eu quero mudar, eu não aguento mais. Porque eu tinha consciência de que, se eu não mudasse, eu não ia viver algo de novo da parte de Deus, e aquela trajetória sem mudança iria me levar o mais rápido possível para o cemitério, por causa do pecado. E a Bíblia nos ensina, né, que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, eu fiz oração para Deus, Deus me ajuda, eu quero mudança, eu quero mudar. E deixa eu falar uma coisa para vocês, é prazeroso para Deus mudar a sua vida. É da vontade dEle. Ele quer te renovar. Ele quer fazer de você uma pessoa nova. Por quê? Porque você renovado, você vai resplandecer para essa sociedade aí fora. As pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente. Por quê? Porque você vai estar transmitindo o reflexo da parte de Deus, o reflexo divino, algo que as pessoas, você muitas vezes não vai nem precisar falar, o seu comportamento, por quê? Porque é um comportamento de uma pessoa diferente, uma pessoa que teve mudança, principalmente para aqueles que te conheciam lá da velha natureza, Então, você precisa estar aberto para as mudanças, senão não vamos viver o novo de Deus. Quantos querem viver o novo de Deus? Glória a Deus, eu também quero, e nós podemos declarar, estamos vivendo o novo de Deus. Amém? Então pense nisso, reflita sobre isso, porque, com certeza, a mudança na nossa vida vai fazer toda a diferença. E deixa eu falar para você uma coisa, porque às vezes nós somos enganados da seguinte forma. Às vezes, quando nós falamos em mudança, a gente pensa em mudanças grandes. Muitas vezes precisamos começar a mudança, são pequenas coisas. Pequenas coisinhas que às vezes a gente está passando despercebido. É uma atitude ríspida dentro da sua casa. É uma mentirinha, né, que a gente classifica como mentirinha, mas no espiritual é um mentirão, é algo, sabe, coisas que não edificam a Deus, enfim. Analise, avalie a sua vida. Nós temos que fazer isso diariamente, porque são pequenas mudanças, para que a gente possa mudar, né? Eu gosto de pensar assim, eu já dirigi, pelo menos micro-ônibus, né? Tenho um sonho de dirigir uma... Na realidade, eu já dirigi carreta, mas foi no pátio, não nas vias públicas, foi no pátio da onde eu trabalhava lá em Santarém, anos atrás, só que eu peguei de gaiato no navio, né? Meu superior nem sabia, não. Mas eu peguei só para fazer uma manobra lá. Mas já dirigi micro-ônibus. Quando você está dirigindo um carro grande, você não dobra como um carro pequeno, como um carro menor. Você tem que fazer né, para quem dirige já, tem que fazer com mais cuidado, e devagar também. Agora, às vezes, e eu creio que a maioria das vezes, na nossa vida, são pequenas mudanças que tem que ser, para que a gente faça a mudança grande, tem que ir devagar. A não ser que você tenha algo grande que tem que mudar de imediato. Né? Não sei, o Espírito Santo está falando aí no seu coração. Eu não sei, não estou sendo específico, individual para você aqui, mas eu estou ministrando o que Deus colocou no meu coração. Se você tem algo grande, algo como o rei Davi aqui, que foi algo muito sério, tem que ser de imediato. Né? Tem que sair cantando pneu, dando o cavalo de pau com a carreta aí, porque o negócio é sério. Mas, se você olha assim para a sua vida, não, tá mais ou menos e tal, tem umas coisinhas ali, vá mudando no cotidiano, vá. Né? Vá pedindo perdão se você pisa na bola, com uma palavra ríspida que você deu, com algo que você magoou, um filho, uma filha, um esposo, a esposa, enfim. É importante isso. A Bíblia fala das raposinhas, né? As raposinhas, porque num vinhedo, as raposas maiores, ela vem, fica em pé e pega a uva,
né? Mas as pequenas não alcançam. Aí o que elas fazem? Ela vai no pé daquela vinha e fica chupando a seiva até o ponto que morre, aquela planta morre, porque a raposinha fica ali devagarzinho, chupando. O que faz o maior prejuízo não são as raposas grandes, porque muitas vezes a gente consegue se livrar das maiores, mas a grande maioria, nós que já estamos servindo ao Senhor, estamos com o nosso coração sincero, muitas vezes o que está prejudicando a nossa vida espiritual são as pequenas coisas, são as pequenas raposinhas. Então, temos que estar aberto, porque em Deus nós temos mudança. E não venha me dizer, eu não consigo, que isso, sinceramente, é uma mentira que o diabo tenta colocar na sua cabeça. Sabia? Porque eu já ouvi pessoas, eu não consigo vencer certo pecado, eu não consigo, sabe? Em Deus nós temos mudança, porque nós aprendemos, nós sabemos, Jesus pagou o preço, está pago. Ninguém deve pagar algo que já foi pago, já está pago, está pago. Então, muitas vezes o diabo tenta cegar, nos tirar da verdade, e a verdade é que em Deus nós temos mudança. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para o ponto de número 3. Em Deus nós temos oportunidades. Eu louvo a Deus por isso aqui. Porque se nós não tivéssemos uma segunda chance, nós não estaríamos aqui. Olha só. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 21 ao verso 23, diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Glória a Deus. E aí ele continua falando no verso 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Por causa das misericórdias do Senhor, que são inesgotáveis, nós não somos consumidos. Ou seja, todos os dias nós temos oportunidades de se arrepender, de fazer mudanças na nossa vida, né? Porque a cada manhã que o sol nasce, novamente, a Bíblia fala que nós estamos cheios de uma nova oportunidade, por causa das misericórdias do Senhor. Foi isso que o salmista falou lá no Salmo 106, aleluia, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em outra tradução diz que as suas misericórdias duram para sempre, mas é o mesmo que está escrito lá em Lamentações, que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Glória a Deus por isso. Então, nós temos oportunidade todos os dias da nossa vida. E eu creio que a maior oportunidade que nós recebemos foi a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu creio que a nossa maior oportunidade que recebemos, a maior oportunidade que um ser humano pode aproveitar é a salvação em Cristo Jesus. E nós devemos agarrar isso com todas as forças, porque aprendemos que através do sacrifício na cruz nós tivemos a oportunidade de receber uma vida eterna, de receber algo lá no futuro que será uma vida eterna com Deus e aqui uma nova vida com Cristo, sendo uma nova pessoa, sendo tendo novos comportamentos. É por isso que eu gosto que Paulo fala lá em Colossenses, no capítulo 1, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, fez um transporte imediato para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados por causa de Jesus Cristo. Essa é a oportunidade que cada um de nós temos que aproveitar, né? A oportunidade de
que nos proporciona uma nova vida em Deus, algo novo, algo diferente, algo que vai trazer longevidade para nós. Sabia? Esse renovo de Deus até longevidade traz. Por quê? Porque você vai deixar de viver debaixo do jugo do pecado, porque o jugo do pecado é a mesma consequência do jugo da morte, é a consequência, a morte está ao nosso derredor. Então, para viver o novo de Deus é preciso estar atento às oportunidades também. Se você está aqui hoje e ainda não aproveitou essa oportunidade, ou até mesmo no passado você já aproveitou, mas já pisou na bola, fez como aquele filho pródigo que saiu da casa dos seus pais e você quer retornar, não perca essa oportunidade hoje, agora. Agora mesmo onde você está, no seu coração você já pode entregar ou reconciliar, né? Entregar a vida para Jesus ou se reconciliar com Ele. Toda oportunidade é uma situação favorável para nós, especialmente essa oportunidade de estar. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, no verso 15 e verso 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E eu vejo que essa palavra ainda se aplica muito mais. Já naqueles dias, quando foi escrito isso aqui, já eram maus, imagine agora, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E eu quero falar para você hoje, aqui nesta noite, a vontade do Senhor é renovar, uma renovação completa, algo de novo para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos viver o novo de Deus. Vamos viver o novo de Deus, que essa seja a nossa obsessão. Não podemos viver com a natureza do velho homem. Eu estou muito animado com o nosso curso da classe da Nova Criatura, porque nós falamos muito, nós vamos aprender muito sobre isso. Então, se prepare aí. E eu quero, então, concluir e já chamar aqui os nossos irmãos que vão entoar aqui uma adoração ao Senhor, para vir para cá. E eu quero pedir que você se coloque de pé. Eu quero concluir com Jeremias, capítulo 33, no verso 3, que diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O texto de Jeremias, capítulo 33, aqui no verso 3, está dizendo: invoca-me, busca-me, que eu vou te dizer o que eu tenho de novo para a sua vida. Eu vou revelar para você, apesar de muita coisa nós já sabemos, mas tem coisas que nós não sabemos que Deus quer nos dar. Por quê? Porque nós não invocamos, nós não pedimos. Sabe, a cada dia nós podemos experimentar o novo de Deus na nossa vida. Posso ouvir o amém? Amém. Cada dia você pode experimentar o novo de Deus na sua vida. É vontade dele. Fecha teus olhos. O que de novo você quer experimentar da parte de Deus?